Olá, turma! Estamos novamente aqui, dando continuidade sobre a nossa matéria de radicais e hoje vamos falar sobre operações com radicais. Vamos falar sobre a adição e subtração de radicais. Como somamos e como subtraímos radicais? Para somarmos e subtrairmos radicais, há uma necessidade dos radicais serem semelhantes. O que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Só podemos somar ou subtrair radicais que possuam índices iguais e radicandos iguais. Por exemplo, se eu tenho aqui raiz quadrada de 2 e 3 raiz quadrada de 2, eu posso efetuar a soma de raiz quadrada de 2 com 3 raiz quadrada de 2. Por quê? Porque os índices são iguais, ambos são raízes quadradas. E o radicando também são iguais. Então, para somarmos ou subtrairmos radicais, há a necessidade de ter mesmo índice e mesmo radicando. A adição e subtração de radicais, ela se assemelha à adição e subtração de termos algébricos, de monômios. Por exemplo, se eu tenho 2x mais 3x, eu tenho aqui a mesma incógnita x, a mesma parte literal. Então, eu posso somar 2 mais 3, 5x. Eu mantenho a parte literal e vou somar a parte numérica. Então, a adição e subtração de radicais se assemelha a esse tipo de soma algébrica. Tanto que nós podemos dizer que é a adição ou subtração algébrica dos radicais. Então, como proceder? Muito simples. Eu vou somar aqui. Eu tenho uma raiz de 2 mais 3 raiz de 2, eu vou ter o total de 1 mais 3 raiz de 2. 1 mais 3, 4 raiz de 2. Então, vamos a um outro caso. Eu tenho aqui 2 raiz cúbica de 5 mais 4 raiz cúbica de 5. Como efetuar essa soma? Simples. Basta somar aqui os fatores externos. Eu tenho 2 mais 4 vai dar 6 raiz cúbica de 5. Preciso mostrar essa soma? Não, posso ir direto para a resposta. Eu tenho aqui 2 mais 4 vai dar 6 raiz cúbica de 5. Então, nós somamos ou subtraímos radicais que sejam semelhantes. Lembrando que para que dois radicais sejam semelhantes, eles têm que possuir índices e radicandos iguais. Vamos supor que eu tenha aqui uma terceira soma algébrica a ser feita. Soma ou subtração? Eu tenho 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Como efetuar essa soma? Acontece aqui um problema. Eu tenho aqui radicandos diferentes. Dois termos possuem o mesmo radicando, mas um deles não. Então, o que fazer? Eu vou somar 5 mais 2, raiz quadrada de 2. E o termo que possui a raiz quadrada de 3 não poderá ser somado, mais 3 raiz quadrada de 3. Daí nós procedemos da seguinte maneira. 5 mais 2, 7 raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 3. Nesse ponto não podemos fazer mais nada. Os radicandos são diferentes. O que poderíamos fazer é calcular a raiz quadrada de 2 aproximada, um número decimal aproximado, a raiz quadrada de 3 aproximada, efetuarmos as multiplicações e depois a soma. Mas quando chegamos a um resultado desse tipo,
geralmente deixamos na forma de radical, porque os radicais são números precisos, eles não estão aproximados. No entanto, podem existir casos em que a gente tenha dois radicais que aparentemente não sejam semelhantes. No entanto, nós podemos, através da simplificação, torná-los semelhantes. Vamos supor que eu tenho aqui raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. São dois radicais não semelhantes a princípio. Porém, nós podemos tentar simplificar a raiz de 50 e a raiz de 18. Se eu pegar aqui o 50 e fatorar, por 2, 25, por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Seria 5 ao quadrado vezes 2. Então, a raiz de 50 é 5 elevado ao quadrado vezes 2, mais raiz quadrada de 18. Fatorando 18 para tentarmos simplificar essa raiz. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Vai dar 3 ao quadrado vezes 2. Portanto, raiz quadrada de 18 é a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. Estamos ali fazendo a simplificação desses dois radicais, dando continuidade. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Esse 2 é divisível pelo índice 2. Então, o 5 é extraído da raiz. 5, raiz de 2. Mais raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. O expoente 2 é divisível pelo índice 2. Então, ele é extraído da raiz. 2 por 2, 1. 3 elevado a 1, raiz de 2. Portanto, o que parecia não ser semelhante, na realidade, após simplificado, são dois radicais semelhantes. Eu tenho 5 vezes raiz de 2 mais 3 vezes raiz de 2. Portanto, 5 mais 3, vamos ter 8 raiz de 2. Como se fosse aqui, ó, 5x mais 3x. 5x mais 3x é 8x. A soma é parecida com uma soma algébrica. Da mesma forma que fazemos uma soma algébrica, somamos ou subtraímos radicais. Mas você falou que era adição ou subtração de radicais. E eu só falei aqui em cima sobre soma. A subtração, procedemos da mesma maneira. Vamos supor que tenhamos radicais aí semelhantes. Vamos supor que a gente tenha raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 75 menos faltou espaço aqui, deixa eu melhorar. Raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 75 e que a gente venha a ter menos raiz de 147. Parecem números bem diferentes, números que aparentemente não tem nada a ver um com o outro. Então, como simplificar, como somar ou subtrair esses radicais? Vamos proceder da mesma forma. Vamos tentar simplificar esses radicais. Raiz quadrada de 12. Eu vou pegar o 12 e fatorar. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Deu 2 ao quadrado vezes 3. O 75 fatorado. 75 dividido por 3 dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, 5 ao quadrado vezes 3. Se eu pegar o 147 e fatorar, 147. 1 e 4, 5, com 7, 12. 12 é um múltiplo de 3, então isso aqui é divisível por 3. Vai dar 49.
49 dividido por 7 dá 7, por 7 dá 1. Portanto, 7 ao quadrado vezes 3. Ou seja, raiz quadrada de 12 nada mais é do que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Menos raiz quadrada de 75. 75 nada mais é do que 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado vezes 3. Menos raiz quadrada de 147. 7 ao quadrado vezes 3. 7 ao quadrado vezes 3. Dando continuidade à simplificação desses radicais, eu terei o expoente 2 é divisível por 2. 2 raiz de 3 menos 5 raiz de 3 menos 7 raiz de 3. Operando aqui o que temos que fazer, eu terei 2 menos 5 menos 7 raiz de 3. Menos 5 com menos 7, menos 12. Menos 12 com 2 positivo vai dar menos 10 raiz de 3. Resultado final, menos 10 raiz de 3. Então, não tem complicação. Somar ou subtrair radicais é um processo simples, onde nós temos que, em alguns casos, fazer a simplificação dos radicais. Então, gente, nós teremos aí uma série de atividades, de exercícios a serem feitos. É importante treinar, é importante assistir esse vídeo. Se ficou em dúvida, assista novamente, né? E vamos estar se esforçando ao máximo para entendermos, aprendermos essa importante matéria sobre radicais. Até a próxima aula. Um grande abraço.